Eu estava meditando nessa lição esses dias, queridos, e esse segundo tópico, para Deus nada é impossível, eu vou procurar responder a sua pergunta, pastor Josué, no finalzinho dessa explanaçãozinha aqui que eu vou fazer para os irmãos. E eu fiquei me perguntando, que Deus é esse? Que Deus é esse que planeja o caminho onde nem o caminho existe? Nos Estados Unidos tem uma expressão que se refere a Deus chamada Waymaker, é o fazedor de caminho. Que Deus é esse que planeja, que abre o caminho onde não existe? Que Deus é esse que, além de abrir o caminho, pavimenta o caminho para você passar, para eu passar? E que Deus é esse que trafega no impossível, como quem anda daqui para ali? Esse é o Deus que pega um homem vendido como escravo e o transforma num Zafenate Paneia, num Salvador do mundo. Esse é o Deus que usa as circunstâncias da vida para trabalhar no limiar do impossível. Mas esse é um Deus, e eu pego o gancho daquilo que falou o pastor Josué, que me antecedeu. Esse é um Deus que, sabedor das circunstâncias às quais estamos sujeitos, se aproveita delas para colocar os seus filhos e filhas que estão no meio delas de acordo com a sua vontade. Então, o impossível de Deus para a minha vida e para a sua vida não é ser tolo. Viver o impossível de Deus, acima de tudo, é viver a vontade de Deus para nós. Viver o impossível de Deus é seguir aquilo que está em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos, pois, que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então você quer viver o impossível de Deus, querido? Você quer viver o impossível de Deus, querida? Aprenda a descobrir a vontade de Deus no meio da jornada. Porque é no meio da jornada que você vai ver os impossíveis de Deus se manifestarem em você, e o mais importante, você vai viver o impossível de Deus, sabendo que aquela é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você. É claro que Deus pode fazer o que Ele quiser. É claro que Deus pode, por exemplo, dar um veículo a você 0 quilômetro, mas Ele sabe o que é melhor para você, talvez naquele momento não seja. Então, mais do que viver o impossível, eu quero viver o impossível e a vontade do Senhor, e saber qual é o meu papel nessa jornada. Esther sabia exatamente qual era o papel dela na jornada. Por isso, temeu no seu coração, é óbvio, porque sabia que estava descumprindo o mandamento daquele povo, mas disse assim, olha, eu tenho um propósito maior do que o meu próprio. Eu tenho o propósito de salvar todo o meu povo. E antes que eu possa tomar e ter a intrepidez, antes que eu seja tola de chegar na frente do rei, eu vou me preparar. Eu vou consultar a vontade daquele que me chamou e que me trouxe aqui, que me permitiu vir como escrava para cá, para quem sabe eu ser um instrumento para salvar o meu povo inteiro. E aí ela sujeita a vontade dela, os anseios dela, os pensamentos dela, à vontade, anseios e pensamentos do Senhor, que são muito mais altos que os nossos. É por isso que eu citei aqui a história de José, que eu chamei de Zafenate Paneia, que, não obstante viver circunstâncias desagradáveis, experimentou o que para muitos era impossível. Como pode um homem sair do cárcere para ser o segundo do Egito, Josué? É só Deus que faz isso. E só Deus que faz isso porque Deus estava exatamente querendo que aquele propósito se cumprisse na vida daquele homem. Quer viver o impossível de Deus? Entenda primeiramente a vontade de Deus. Aleluia. Quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Entenda que esse melhor tem que estar inserido naquilo que Deus quer para a sua vida. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. E isso não vai me isentar de momentos de aflição, de momentos de dificuldade, de maneira alguma. Mas que eu tenha a certeza que mesmo no momento e na jornada mais difícil, pastor Davi, é quando eu poderei ver, se eu estiver no centro da vontade de Deus, poderei ver o impossível de Deus já chegar perto de mim.
Eu gosto dessa palavra. Eu gosto de viver o impossível. Mas eu gosto de viver o impossível no centro da vontade de Deus. Porque pedir para Deus fazer o impossível aos meus olhos, receber e não saber lidar com aquilo, ou perder a bênção de Deus, não quero. Então eu entendo o seguinte: maior do que o impossível de Deus é podermos obedecer e estar diante da vontade dele, porque aí a gente vai entender o que a palavra diz, que os sinais é que seguem os que creem, e não os que creem seguem os sinais. Se a minha vida andar na retidão em Deus, se tudo que eu fizer eu consultar a Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus, o impossível vai vir atrás de mim. Era praticamente certo que o rei estenderia o cetro para condenar aquela mulher. Mas antes daquela mulher, o Espírito de Deus já foi no coração daquele homem e converteu o coração daquele homem àquela mulher. Olhou para aquela mulher, já era gamado nela, não é? Ela se preparou. É uma outra coisa que eu acabo pegando o gancho da pergunta que o pastor Josué me fez. Ela não vai para o rei de qualquer jeito. Ela não se apresenta ao rei de qualquer jeito. Ela se veste com vestes diferenciadas. Ela não se apresenta diante do rei sem antes jejuar e consultar o Deus que ela servia. Então uma coisa é ousadia, outra coisa é ser tolo, é ser atrevido. Deus tem compromisso com os ousados nele, aqueles que entendem que a vontade de Deus é soberana, e aqueles que estão dispostos a entrar no centro dessa vontade para viver o impossível. Todo mundo aqui às vezes pede coisas que julga impossíveis. Todo mundo, quando dobra o joelho aqui, às vezes faz uma oração e clama por um pedido que até às vezes a gente nem mesmo na nossa pequena fé crê que possa acontecer. Mas eu creio que Deus me trouxe aqui hoje de manhã, pastores, para dizer a você que se estiver no centro da vontade de Deus, você viverá o impossível de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. É mais ou menos por aí. É mais ou menos transformar a vida da gente como Jesus transforma a água em vinho em Caná. De uma vida sem sal para uma vida com cor e com sabor. Esse é o impossível de Deus que Deus quer para mim e para você. Uma vida plena de sabor, de alegria, de cor. Esther sabia do seu propósito e ela disse: se Deus me quer nesse negócio, eu posso conjecturar em cima de um texto desde que eu não cometa uma heresia. Eu creio que passava pela cabeça daquela mulher o seguinte: se eu me colocar na presença de Deus, e não foi só ela que jejuou, ela conclamou o povo inteiro. Isso não é uma luta minha, isso é uma luta de toda uma nação. Então vamos todos para os pés daquele que tem o impossível sob suas mãos. Vamos todos para os pés do Senhor. E todo o povo de Israel, aqueles que estavam cativos naquele lugar, jejuaram, buscaram a face. E o mais bonito é que no meio de uma dificuldade, de uma situação extremamente angustiante, porque era só o rei estender o outro cetro que estava morta. No meio de uma situação angustiante, pastor Harbert, ela encontrou o impossível de Deus. O próprio rei abriu mão do governo que tinha de ordenar a morte daquela mulher e gostou dela. Isso eu aprendo uma coisa, sabe? Não há governos, não há reinos que não se curvem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque se Deus quer, não tem homem mais poderoso na terra que diga não. Até o coração dele vai ser transformado. Esse é o impossível de Deus que eu quero viver na minha vida. Esse é o impossível de Deus. De ver as circunstâncias serem transformadas, porque eu sei que a vontade de Deus e os planos de Deus se encaixam, coadunam com os meus planos e a minha vontade. Eu adequei a minha vontade à vontade soberana dele. Por isso eu vou viver o impossível todos os dias da minha vida, nas grandes coisas e nas pequenas coisas.